Paz do Senhor Jesus Cristo, para todos os amados ouvintes, nesse momento, amados, vamos dar início ao nosso estudo. Hoje nós vamos estar falando da sexta carta à igreja de Filadélfia. Vamos aqui, queridos, vamos analisar aqui as características desta maravilhosa igreja, que aqui eu considero ela como a igreja fiel ao Senhor. É difícil esquecer, né? A igreja Filadélfia. É só lembrar do nome fiel. Então vamos lá analisar esta igreja, o anjo desta igreja, a membresia dessa igreja. Vamos aqui ver o que é que o anjo mandou João escrever. Vamos ver aqui. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve, né? Apocalipse, né? O capítulo 3, versículo de número 7. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. O próprio Senhor Jesus, amados, Ele é o santo, né? Ele é o verdadeiro, Ele é aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Ou seja, a igreja de Filadélfia, irmão, é a única igreja que tinha esta porta aberta e ninguém podia fechar, né? Era a única igreja que tinha essa porta aberta. Louvado seja o Senhor. E essa porta aberta representa a própria salvação. A própria salvação que o Senhor Jesus colocou diante desta igreja fiel, a porta da salvação, né? Aquele que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Então Jesus, Ele é o santo, Ele é o verdadeiro, Ele não falha, irmão. Ele é o santo, e como Ele é santo, Ele exige que nós também sigamos os seus passos. Ele falou em Levítico 19: sede santo, porque eu, Senhor vosso Deus, sou santo. Então devemos, amados, devemos ser santo, porque aquele que nos chamou também é santo. Nós vemos em Apocalipse 22, versículo 11, que o Senhor Jesus, Ele também fala que aquele que é injusto continue na prática da injustiça. Aquele que é justo, seja mais justo. Aquele que é sujo, continue na prática da sua sujeira. Aquele que é santo, continue a santificar. Porque na verdade, Jesus está próximo. Então, amados, nós vemos aqui no versículo de número 7, que a igreja de Filadélfia era a igreja que tinha, na verdade, essa porta aberta, né? Olha aqui no versículo de número 8, o que é que o Senhor diz: eu sei as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste minha palavra, e não negaste o meu nome. Olha aqui, amados e queridos irmãos, quando nós estamos aqui estudando as 7 cartas do Apocalipse, nós estamos vendo que cada uma delas o Senhor conhece as obras. Cada uma delas o Senhor conhece as obras. O Senhor faz uma promessa: ao que vencer, né, comerá do fruto da árvore da vida. Ao que vencer, receberá uma pedrinha branca. Ao que vencer, será coluna no santuário de Deus.
Então veja que cada igreja, irmãos, o Senhor conhece as suas obras, o Senhor tem uma promessa ao que vencer. Só que veja aqui, analisando a igreja de Filadélfia, nós vemos aqui que ela é a única igreja que tem essa porta aberta e que ninguém pode fechar, né? E fecha e ninguém abre, ou seja, é a única igreja que tem essa porta da salvação, que só quem fechava era ela mesma, né? Jesus colocou diante de nós a salvação, e esta salvação, queridos, só nós mesmos é quem podemos fechar essa porta. Ele deu, está dado, mas se nós não zelar, se nós não perseverar, se nós não cuidar, essa porta com certeza será fechada. Vamos aqui o versículo de número 9. Eis que eu farei das sinagogas de Satanás aos que se dizem judeus e não são, mais mente. Eis que eu farei com que venham e adore prostrado aos teus pés e saiba que eu te amo. Olha que promessa maravilhosa, amados. Olha que promessa. O Senhor aqui no versículo de número 8, o Senhor está falando que diante da igreja de Filadélfia, o Senhor colocou uma porta aberta, o qual ninguém podia fechar, né? Mesmo a igreja de Filadélfia tendo pouca força, mesmo os membros tendo pouca força, não negaram o Senhor Jesus. Eles permaneceram fiel. Eles não negaram o nome do Senhor Jesus. E é isso, querido, mesmo com pouca força, vai levando a tua cruz, né? Mesmo com pouca força, amados, o importante é nós perseverarmos. Tem pessoas que dizem: ah, pastor, eu não sei pregar, eu não sei cantar, ah, pastor, eu tenho pouca força. Mas, amado, o importante é que mesmo com essa pouca força que você tem, mesmo que você não seja visto, né, pelo teu líder da tua célula, da tua igreja, mas uma coisa importante você tem, meu irmão, minha irmã, é que com pouca força você permanece fiel ao Senhor, você não nega o nome do Senhor. Então isso é o que vale para o Senhor, queridos. Então veja que, e mesmo a igreja de Filadélfia tendo pouca força, né, não negou o nome do Senhor, não negou. E aqui no versículo 9 o Senhor faz uma promessa: eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, os que se diziam judeus e não são, mas mentia. Ou seja, aquele povo que se declarava povo de Deus, aquele povo que se declarava judeus, mas que na realidade o Senhor chama esse povo de sinagoga de Satanás. A palavra sinagoga significa morada. Então aquele povo que se autodenominava povo de Deus, o Senhor agora estava achando eles como sinagoga de Satanás. Porque era um povo, irmãos, que não tinha compromisso, né? Os judeus que se autodenominavam povo de Deus não era povo de Deus, antes perseguia os profetas, matava os profetas, como o próprio Senhor Jesus quando se reuniu ali e falando que antes que Abraão existisse eu sou, né? O povo ali, os judeus começam a dizer que tinha por pai Abraão, e Jesus começa a dizer: vocês têm por pai o diabo, e vocês estão querendo fazer a vontade do diabo porque vocês querem me matar. Então, amados, aquele povo judeu se declarava descendente de Abraão, filhos de Abraão, e Jesus disse que até dessas pedras Deus podia suscitar descendentes de Abraão, né? E quando Jesus disse ali que antes de que Abraão existisse, eu sou. Então ali os judeus pegaram em pedra para apedrejar Jesus. Então esses judeus aqui, que para a igreja de Filadélfia era um empecilho, né? Era uma barreira.
Esse judeu aqui que se declarava judeus, mas que na verdade eram mentirosos, eram sinagogas de Satanás. Esses judeus aqui, queridos, diz a palavra que o Senhor tem uma promessa no versículo de número 9. O Senhor fez uma promessa que eles iam adorar, eles iam reconhecer que os crentes, que os cristãos da igreja de Filadélfia era verdadeiramente o povo em que o Senhor amava, né? Olha aqui mais uma vez: eis que eu farei os da sinagoga de Satanás, os que se dizem judeus e não são, mais mente, eis que eu farei com que venha e adore prostrado os teus pés, e saiba que eu te amo. Então, amados, veja aqui o versículo de número 10. Como guardaste a palavra da minha paciência? Está guardando, meu irmão? Está guardando, minha irmã, a palavra com paciência, com perseverança? Vai guardando, porque com certeza, amado, existe uma grande promessa para mim e para você. Veja aqui, ó. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Tá vendo? Tudo isso por causa de você guardar a palavra de Deus. Tudo isso porque, amados, você guarda a palavra de Deus. Tudo isso aqui o Senhor está fazendo porque tu guardaste a palavra da paciência. Guarda esta palavra, irmão, porque essa promessa aqui nos diz a respeito da grande tribulação, nos diz a respeito da grande tentação que há de vir sobre este mundo, sobre este universo. Guarde a palavra, amados, que você não vai passar pela grande tribulação. Existe uma grande diferença entre a tribulação e a grande tribulação. A grande tribulação, amados, Deus vai nos poupar desta grande tribulação. Tribulação nós já vivemos. Tribulação é quando você está trabalhando, né? E alguém vem ali e atrapalha a tua vida. Tribulação é quando você está na sua casa e muitas das vezes o ímpio, né, liga aquele carro de som bem alto e você não suporta. Isso é uma tribulação, irmão. Isso é uma tribulação. Mas a grande tribulação é muito maior do que a tribulação, amados. Só que Deus está fazendo uma promessa aqui: aqueles que guardar a palavra, guarde a palavra, que o Senhor vai te livrar desta terrível tentação, deste mal que vai vir sobre esta terra para tentar os que habitam na terra. Vamos para o versículo de número 11. Eis que venho sem demora. Guarda o que tu tens. O que é que você tem? A salvação, queridos. A igreja de Filadélfia tinha a salvação. Esta porta aberta que o Senhor abriu e que ninguém podia fechar, a não ser ela mesma. Mas, amados, eis que o Senhor vem sem demora. Guarda o que tu tens para que ninguém tome a tua coroa, ou seja, o teu direito de reinar com Cristo no céu. Não deixe que ninguém tome a tua coroa. Não perca a tua paciência. Não queira, meu irmão, não queira, minha irmã, ficar para a grande tribulação. Continua guardando a palavra do Senhor. Vamos lá para o versículo de número 12. E ao que vencer, olha a promessa aqui. E ao que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus. Que maravilha, queridos.
Ao que vencer farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Versículo 13. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então o Espírito Santo está sempre falando, o Espírito Santo está sempre chamando. Louvado seja o Deus de Israel, e que assim nós não venhamos endurecer nosso coração, nós não venhamos tapar os nossos ouvidos, mas que nós venhamos assim meditar nesta palavra, ser como a igreja de Filadélfia, né? O Senhor não tinha nada contra a igreja de Filadélfia, a igreja também de Esmirna, que nós vemos que o Senhor não tem nada contra dessas 7 cartas que o anjo envia às igrejas da Ásia, as 7 igrejas da Ásia. Somente 2 o Senhor não tem nada contra, né? Mas as outras nós observamos nesse estudo que todas elas o Senhor tem algo contra, mas somente a igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia o Senhor não tem nada contra, apenas elogia, apenas fortalece, apenas aconselha, né? Então, queridos amados irmãos, aqui está mais um vídeo, né? Mais um estudo desta maravilhosa igreja, a igreja fiel, a igreja com mesmo pouca força não negou o nome do Senhor. Talvez eu esteja falando aqui para pessoas que também se encaixam nessa igreja, a igreja de Filadélfia, mesmo com pouquinha força, né? Não sabe cantar muitas das vezes, não sabe pregar, mas está ali no banquinho, quietinho, ouvindo, né? Sendo fiel ao Senhor, sendo fiel a Deus, e isso é o que vale, amados. É o nosso coração, a nossa vida. Que Deus abençoe e ficamos na expectativa do nosso próximo vídeo, a 7ª carta à igreja de Laodiceia, né? Fica na paz do Senhor e que Deus nos abençoe em Cristo Jesus.